Então, uma boa noite a todos. Todos são muito bem-vindos a esta terça teológica com esse tema tão importante e tão atual, onde nós estaremos aprendendo com o nosso convidado desta noite, o pastor Edson Vicente. Ele vai tratar sobre esse assunto, como lidar com o luto. Então, todos recebam o nosso abraço e queremos dizer que estamos gravando e, ao mesmo tempo, posteriormente, iremos disponibilizar no canal da Igreja Batista Shekinah em Cajupiranga, no YouTube. E queremos começar com oração. Logo em seguida, passaremos a palavra ao amado pastor e ele irá começar essa primeira ministração. Lembrando que teremos 2 encontros, 2 momentos, nesta terça e também na próxima terça-feira, se Deus permitir, dia 16 agora de novembro. Vamos orar e vamos pedir graça do Senhor, pedir que Ele possa nos ensinar segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por esta noite, por cada irmão que disponibilizou este tempo para juntos podermos aprender mais do Senhor por intermédio da tua palavra. Que o Senhor poderosamente use o teu servo, o pastor Edson, e que ele possa falar e que possamos ter as nossas mentes e os corações abertos, acessíveis à voz do Senhor, da tua palavra, e que possamos ser edificados, segundo o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Pedindo que seja assim, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Edson, muito bem-vindo. Pode ficar aí à vontade com a palavra. Deus te abençoe. Estamos juntos. Estamos participando contigo. Amém, pastor Valmir. Muito obrigado, meu irmão. Grande prazer estar contigo aqui, com a Igreja Batista Shekinah, os irmãos que fazem parte desta família de fé. Uma alegria, um prazer poder compartilhar e conversar com os irmãos um pouco sobre um assunto tão pertinente e tão sensível também, né? Porque é algo que afeta pessoas e mexe com as emoções e certamente é um assunto na ordem do dia, dado o fato de que estamos lidando com a realidade de muitas mortes nesses últimos dias, não é? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui na companhia de gente tão querida, tão ilustre, amados irmãos, Lúcia, esposa do pastor Valmir, né, e as demais pessoas que aqui se encontram. Temos algumas pessoas que fazem parte da nossa convivência, que estão aqui também, e é um grande prazer estar com os irmãos para esse momento de conversa em torno deste assunto. Pastor Valmir nos convidou então para falar sobre este tema, como lidar com o luto, e eu fiquei imaginando, pastor Valmir, que isto é algo que acompanha a todos nós desde que o homem é homem, não é? Desde o início da história da humanidade, o luto acompanha a todos nós. Eu fiquei imaginando, por exemplo, a dor no coração de Eva, a dor no coração de Adão, quando um filho mata o outro. Dá para imaginar a dor dos pais de uma família como essa? No começo da história da humanidade. De forma que o luto acompanha a todos nós desde que o ser humano existe, né? Só a título aí de introdução para a gente pensar que não estamos tratando de algo somente dos nossos dias. É bem verdade que esse é um assunto que está na ordem do dia, dado o fato de estarmos vivendo um momento de pandemia que tem acentuado o número de falecimentos, de óbitos, de pessoas queridas que têm partido da convivência de todos nós em período tão recente. Então, esse é um assunto que acaba sendo abordado em diferentes fóruns, diferentes espaços, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo também precisa tratar do assunto, uma vez que o luto também atinge a vida de um discípulo, de um cristão, de um seguidor do Senhor. Então, eu quero hoje tratar do tema em 2 perspectivas. Eu quero abordar aqui a perspectiva bíblica, teológica, né?
E a segunda perspectiva que eu quero abordar, ela é mais de natureza psicológica, né? Dentro da questão que envolve a psique humana. Então, eu quero pensar nessas duas perspectivas hoje, e já que vamos ter ainda na próxima semana, a gente vai, então, abordar outros aspectos, né, no nosso segundo encontro. Tá? Então, quando nós pensamos no luto dentro dessa perspectiva bíblica, teológica, a Bíblia vai nos apresentar o luto como uma expressão natural e uma expressão correta, né, de nossa tristeza quando alguém morre. Então, a Bíblia vai trazer isso como algo que é natural, faz parte dos sentimentos humanos, a dor do luto diante da morte de um ente querido, de uma pessoa amada, né? Muitas pessoas na Bíblia, nós vamos perceber, elas ficaram de luto por seus entes queridos. Quando nós estamos de luto, nós vamos poder encontrar um conforto naquele que é o Consolador, na pessoa de Jesus também. Então, pessoas de lugares diferentes mostram o seu luto de maneiras diferentes também. Então, o modo como as pessoas vivenciam o luto varia de cultura para cultura, varia de comunidade para comunidade, dentro de uma mesma realidade social, pode ser vivida de formas diferentes. Eu, por exemplo, ao longo dos 33 anos de exercício do pastorado, tenho lidado e visto muitas situações de morte, né, pessoas queridas que têm que lidar com o momento de entregar os seus entes queridos, né, a esse momento que é a separação em definitivo que vem pela morte. E aí, naquele momento, nós vemos o modo como as pessoas reagem dentro de um mesmo ambiente cultural. Por exemplo, entre nós evangélicos há uma forma muito diferenciada como a maioria lida com a morte de um ente querido que dorme no Senhor, né? O modo como alguém se separa de uma pessoa quando essa pessoa parte, mas parte levando a certeza da vida eterna. A dor, a tristeza, ao sofrimento que aquele momento acarreta, mas há também uma forma diferenciada no lidar com isso daquela pessoa, por exemplo, que não tem essa mesma esperança. Então, eu tenho visto sepultamentos e cerimônias em que, às vezes, há um momento de desespero, um momento de angústia, um momento de grande aflição por parte de um familiar, de um parente, diante do falecimento de alguém querido, diferentemente do modo como, numa mesma família, uma pessoa que tem a certeza da sua relação com Deus, da vida eterna, como ela reage a isso, né, diante do quadro da mesma pessoa. Então, dentro de um mesmo ambiente, nós temos diferentes formas de reação também diante da realidade da morte. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, em Gênesis 37, versos 34 a 35, a Bíblia mostrando que é legítimo chorar, é legítimo indignar-se, é legítimo experimentar a solidariedade dos seus entes queridos, dos amigos, né, quando da morte de alguém. Então, lá em Gênesis 37, a gente vai encontrar essa informação bíblica. Então, Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo seu filho. Eu fico, pastor Valmir e demais irmãos, imaginando esse luto aqui. O luto de Jacó quando recebe a notícia do falecimento de José. Os demais filhos de Jacó, sabiam o que havia acontecido. No entanto, eles passam para o pai a informação de que o filho fora morto, né? E o pai, então, sofre esse luto, sofre essa dor,
os próprios filhos e as filhas tentam consolá-lo, e aí ele fala de uma coisa que a gente vai falar um pouco mais adiante, que é a afirmação dele: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Ou seja, eu vou viver o meu luto de uma forma patológica. Eu vou viver o meu luto restante da minha vida. Eu não vou me curar desse luto. Jacó estava falando isso aqui em relação ao seu filho José. Então eu imagino que para aquela família, esse luto, ele causou um sofrimento em várias dimensões. O sofrimento do pai, mas também o sofrimento dos filhos, que ficaram remoendo o sentimento de culpa pelo que acontecera e, ao mesmo tempo, formaram um pacto entre eles para não denunciar aquilo que acontecera para o pai. Ou seja, eles levaram isso adiante até que lá na frente a gente vai conhecer a história, como isso foi desmascarado, né? E aí nós vamos ver o que Jacó rasga as vestes. E rasgar as vestes no tocante ao luto ali era um símbolo de lamento, de tristeza, de dor, de sofrimento, né? Da mesma forma, as vestes eram rasgadas quando havia notícias ruins ou quando havia um sentimento de indignação ou de arrependimento. Então nós vamos perceber que desde os primórdios do povo de Deus, o luto já os acompanhava. Aí uma pergunta que às vezes vem à mente, ao coração de alguém é: o crente pode ficar de luto? Né? O fato do crente ter a certeza que o seu ente querido, por exemplo, cristão, também morreu, vai para o céu, está salvo, tem a vida eterna, ele tem o direito de ficar de luto? Talvez seja a pergunta que se passa na cabeça de algumas pessoas. E aí a resposta é sim, o crente pode e tem o direito de ficar de luto. A Bíblia mostra que a morte é sempre um evento muito triste, não é? Em Eclesiastes 7, verso 2, a Bíblia vai dizer que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Ou seja, no ambiente onde há luto, há uma reflexão que nos chama a atenção para a realidade da finitude humana, né? Na casa onde há luto, há uma consciência que nós não fomos criados para viver eternamente nessa dimensão da nossa existência. Ainda que nós tenhamos sido criados e recebido o sopro de vida de Deus, o que significa dizer que temos em nós a eternidade, mas a eternidade ainda não se torna plena nessa dimensão da existência. Na dimensão da existência que nós estamos, é pertinente passar pela dor da morte, pela perda, né, da convivência com os entes queridos, daí o direito de lamentar, o direito de chorar, inclusive do cristão, né? Durante o luto, as pessoas têm a oportunidade de expressar sua tristeza, né? E isso é muito importante, porque a morte de uma pessoa amada causa emoções muito fortes que precisam ser liberadas. As pessoas precisam colocar para fora aquilo que muitas vezes fica reprimido e que muitas vezes um choro calado faz reprimir uma dor que a pessoa precisaria liberar para se sentir, digamos assim, expurgado daquele sentimento que envolve a dor, né, da partida de um ente querido. Eu vivi esse momento na minha vida, pastor Valmir, e aqueles que aqui nos escutam, certamente alguém em algum momento já viveu essa dor. Eu vivi esse momento quando minha mãe, aos 52 anos de idade, nos deixou, vitimada por um câncer, né? E eu já estava, naquela época, em Recife, no seminário, distante dela, mas podia retornar sempre e encontrar minha mãe ali na sua cidade, na nossa casa, na Bahia. Então, era um alento. Quando do seu falecimento, e eu fui ali para o sepultamento e depois retornei ao meu ambiente de trabalho, naquela época eu já estava pastoreando o meu primeiro pastorado,
mas trabalhava também no Banco do Estado ali em Pernambuco. E mesmo voltando às atividades, com aquela lembrança de saber que não mais ia poder estar com a minha mãe, como aquela lembrança trazia um sentimento de vazio profundo, né? E uma dor que levou algum tempo para se cicatrizar, porque era a dor da separação, era o sofrimento de saber que aquela pessoa amada não estaria mais ali. E num momento como esse, quantas coisas se passam pela nossa mente, não é? Coisas como, eu poderia ter agido assim, agido daquela maneira, eu poderia ter sido mais atencioso, mais carinhoso, poderia ter sido um filho, um esposo, uma esposa melhor. Então, quando a pessoa se vai, todos esses sentimentos vêm à tona, por isso que o luto quase sempre é acompanhado da dor, né, do sentimento de culpa. Então, é uma das coisas que a gente vai tocar um pouco mais adiante. Então, Deus não espera, meus irmãos, que o crente nunca fique triste, né? A Bíblia diz que há um tempo para tudo na vida e até para chorar. Eclesiastes ainda vai nos dizer isso, capítulo 3, de 1 a 4. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então, há também o tempo para chorar a partida dos seus entes queridos. O próprio Jesus chorou quando viu a tristeza das irmãs de Lázaro, né? Maria e Marta. Jesus chora e lamenta a dor que está inundando o coração, né, daquela família que lhe era tão querida, que era uma família amiga. Então, as lágrimas de Jesus traduzem o sentimento que inunda o coração de alguém quando um ente querido parte. O crente não precisa ser mais forte do que Jesus, reprimir as suas lágrimas e achar que, pelo fato de ter certeza da vida eterna, não tenha o direito de lamentar. É importante ter isso em mente, não é? Não é proibido chorar e lamentar a partir dos seus entes queridos, né? Lembrando que, como nós dissemos, ao choro e ao desespero. O desespero quase sempre vem acompanhado de um sentimento de culpa muito profundo. Normalmente, o que eu percebo em muitas situações de sepultamento é que algumas das pessoas que mais ficam desesperadas naquele momento naquele momento do velório, normalmente, às vezes, é aquele filho, aquele neto, aquela pessoa que foi mais rebelde na família, foi aquela pessoa que não deu ouvido a um pai, a uma mãe em vida, e durante o momento de partida, então vem todo aquele pranto, aquele lamento, e eu já compreendi que isso faz parte daquele momento de culpa que envolve o sentimento da pessoa naquela hora do desespero, né? Então, ao choro, à dor e ao desespero. Então, a gente precisa distinguir uma coisa da outra. A Bíblia convida a chorar com os que choram, né? Mostrando compaixão por quem está de luto. Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Os irmãos sabem que em algumas culturas existe até mesmo a coisa de contratar as carpideiras, né? Pessoas que eram contratadas profissionalmente para o lamento, para o choro, para aquele momento que envolvia uma situação de velório, por exemplo, né? Mas é importante também lembrar que é numa hora como essa que a pessoa enlutada precisa do carinho, precisa do apoio, né? Precisa de um ombro amigo, alguém para chegar junto. É aquela hora que às vezes a pessoa nem consegue pensar direito no que fazer, e uma pessoa amiga, né, uma pessoa que está próxima, toma as providências, toma as iniciativas, vai à frente daquilo que é de imediato, dá uma assessoria para situações posteriores. Às vezes a pessoa não tem nem mesmo a coragem para mexer ou lidar com as coisas que envolvem
as lembranças da pessoa que se foi. Então, é preciso os amigos, nessa hora, a família, dar esse suporte. Tá? O luto se torna um problema quando ele dura demais. Tá? Quando o luto dura a vida toda. Quando Jacó fala aquilo a respeito de José, por exemplo, aquilo é problemático. Né? Eu descerei à sepultura chorando pelo meu filho, em lágrimas descerei à sepultura. Então, uma pessoa que tenha que viver o seu luto a vida inteira, isso pode ser problemático, porque a tristeza, ela não dura para sempre. A própria palavra diz que o choro pode durar uma noite, não é? Mas a alegria vem ao amanhecer. E às vezes a noite existencial de alguém é uma noite que envolve dias, que envolve meses, pode até envolver ano, mas é preciso que essa noite passe. E é preciso que a pessoa se abra para a chegada do alvorecer de um novo dia. Então, o choro, o luto, o lamento pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, nada melhor do que um dia após outro, para que a dor que nos acompanha possa ir sendo curada também. A tristeza não dura para sempre, como dissemos. Mesmo sentindo a falta de quem morreu, é preciso continuar a vida, né? Ficar muito tempo de luto não é saudável, né? No luto, nós podemos encontrar consolação em Jesus, por exemplo. Mateus 5, verso 4, vai nos ensinar que bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Consolados, né? Jesus entende nosso sofrimento e está sempre presente para confortar nas horas mais difíceis. Então, por isso que aquele que tem uma relação com Deus, aquele que tem uma vida de comunhão com Deus, ele, na verdade, está numa situação melhor do que aquela pessoa que não tem essa esperança da vida eterna, né? Deus não fica feliz com a morte de ninguém. Ezequiel 18, 31, 32 vai nos ensinar isso. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Então, Deus é Deus de vida. Deus nos criou para a vida, né? Deus soprou em nós a vida e não a morte. A morte vai entrar na experiência humana como consequência do pecado. A morte, portanto, ela vem na esteira do mal que acomete a humanidade. Ela vem na esteira daquilo que é a obra do inimigo, né? Tanto que a morte é tratada no Novo Testamento como o último dos inimigos a ser vencido, né? E o próprio Jesus vai dizer que ele venceu. Ele venceu. E ele venceu não apenas diante das situações de tentação, de tribulação, mas venceu diante da realidade da morte também. Portanto, Deus não tem o prazer na morte das pessoas, especialmente aquelas pessoas que ainda estão sem a certeza da vida eterna. É o que Ezequiel vai nos ensinar, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. E aí, na exortação profética, já está uma palavra muito importante que é convertam-se e vivam, ou seja, a conversão, o reconhecimento, o abandono de um estilo de vida longe de Deus é uma oportunidade de superar, né, a separação definitiva que a morte traz no caso de pessoas que partem sem essa esperança da vida eterna. Tá? A morte é uma das consequências do pecado, nós vemos isso. Romanos 6, 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Em Jesus nós temos a esperança da ressurreição e da vida eterna. João 11, 25 e 26, o próprio Jesus vai dizer isso para as irmãs chorosas de Lázaro. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
Você crê nisto? É nisto que repousa a esperança de um cristão quando da partida de um ente querido que morre no Senhor. A esperança de que a vida continua na eternidade. E isso traz alento, isso traz conforto, não é? Em meio à dor que a pessoa precisa passar por ela, também tem o elemento do conforto, do consolo. Então, nós podemos, então, caminhando aí para a parte que diz respeito a essa perspectiva bíblica teológica, nós podemos perceber aquilo que as Escrituras vão nos ensinando sobre isso. Quem ama Jesus não precisa ficar desesperado perante a morte, né? A morte é nossa inimiga, mas Jesus venceu e promete dar vida eterna a todos que se arrependem de seus pecados e creem nele. Mesmo não tendo a certeza sobre a salvação de alguém, nós podemos encontrar conforto em Deus, né? Ele não vai nos abandonar. Deus pode dar o conforto que mais ninguém consegue dar. Eu já tive situações de falar em cerimônias fúnebres de pessoas não crentes e, em meio àquela situação, trazer a perspectiva bíblica da vida, da esperança, porque naquele momento eu lembro que em uma das ocasiões eu disse: para quem é essa palavra num momento como esse? É para aquele que já se foi ou para aqueles que aqui estão? A palavra é sempre para os vivos que ali estão. A palavra não é mais para o morto. O morto que está ali sendo velado, as palavras ditas não vão afetar mais a vida dele. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então, no momento de cerimônia fúnebre, nós precisamos falar para os vivos que ali estão. Nós precisamos falar para a família, para os amigos. Então, é o momento, como disse lá o texto de Eclesiastes, é o momento que a pessoa reflete sobre a finitude da vida, sobre os valores da eternidade. Então, é o momento que nós temos para testificar do poder do Evangelho também. Então, é interessante ter isto em mente, tá bom? E aí, passando para o segundo aspecto, pastor Valmir, eu quero pensar um pouco com vocês nessa perspectiva mais psicológica agora, tá? Vejam só, a palavra luto, ela vai ter origem no termo em latim, lutus, né, que vai falar o quê? De aflição, de pesar, de dor, né? É o processo difícil que envolve as questões emocionais, que envolve as questões psicológicas, que vão envolver muitas vezes as questões que podem ter desdobramento físico, né? Então, pensar na realidade da morte na sua dimensão psíquica é pensar nos desdobramentos que o luto traz à vida das pessoas. Então, algumas dicas interessantes que a gente pode pensar aqui sobre como fazer o enfrentamento ao luto, algumas dicas são bem interessantes para a gente poder refletir juntos quanto a isso. Olha, primeiro, diria que é importante não ignorar o luto. Não ignorar o luto. A morte é uma transformação psíquica profunda e ela só é experimentada quando nós nos deparamos com a morte do outro. Em geral, com a perda de uma pessoa querida, né? Certa feita, ainda meu tempo de seminário, fazendo um trabalho sobre a questão da morte, eu lembro que me deparei com um livro que tratava do assunto, e naquele livro o autor dizia: quando se é criança, não há uma preocupação, né, maior quanto à morte. Quando se é adolescente, também não. Mas quando se vai chegando ao momento da juventude, ao momento adulto, então as pessoas refletem mais, pensam mais sobre isso, porque aquilo que é a caminhada da vida vai mostrando que nós caminhamos numa direção que em algum momento vai resultar em morte. De forma que a morte ela não permeia as preocupações das crianças, dos adolescentes, elas vão permear muito mais as questões da juventude, da vida adulta, né, porque as pessoas vão tomando consciência da sua finitude do tempo de cada uma delas. Então, ela envolve questões psíquicas profundas que vão
levar a pessoa a se deparar com isso. Mas, em geral, as pessoas vão refletir mais sobre a questão da morte quando da partida de um ente querido, né? A partida de um esposo, de uma esposa, de um filho, do pai, da mãe. Há algum tempo atrás, eu lembro que uma pesquisa feita mostrou que, dentre os elementos que elevam o nível de estresse humano, tá? A morte do cônjuge é aquela que aparece no topo da lista. Ou seja, as pessoas elas tendem a desenvolver um momento de maior estresse na sua vida exatamente por ocasião da morte de um cônjuge, né? Porque é um momento difícil da partida de uma pessoa que divide a vida consigo. Há poucos dias atrás, mês agora, coisa de 3 semanas atrás, nós estivemos em São Paulo para um momento de concílio do nosso filho, o Ministério Pastoral. Isso foi no dia 22 de outubro. No dia 23, nós estivemos à noite celebrando um culto de gratidão. E naquele culto estava um senhor de idade, pouco mais de 90, caminhando para 92 anos. E aquele senhor foi a casa, o apartamento de quem o meu filho foi morar logo quando ele chegou em São Paulo. E ele se tornou uma companhia para aquele senhor e uma convivência próxima. E aquele senhor estava vindo de um período de luto em que ele passara muito tempo cuidando da sua esposa num ambiente destinado a pessoas idosas, em que a esposa ficou no período da vida dela ali sobre cama, sem poder se movimentar, e ele dedicou a sua vida inteira, abriu mão das suas atividades para ficar inteiramente à disposição da esposa ali até o seu falecimento, né? E quando nós encontramos com ele no sábado à noite, ele disse: olha, são 4 anos já, mas eu não consigo esquecer, né? A dor, ela sempre vem. Então, e ele falava aquilo com lágrimas, que dá uma tristeza ver como uma pessoa naquela idade, que passara muitos anos ao lado de uma companheira, vivia ainda o luto e a dor da partida da separação, porque a sua esposa se fora, né? E olha que no caso dele, como ela já vinha enferma há algum tempo, então o processo de luto dele começou mesmo antes da morte dela. Isso é interessante a gente compreender. O luto nem sempre começa com o falecimento de alguém. O luto muitas vezes começa mesmo antes do falecimento, quando não se tem mais condições de conviver com a pessoa da mesma forma que se convivia antes, né? Partilhando os mesmos sonhos, a mesma rotina. Às vezes é alguém que fica muito tempo num processo de adoecimento, num processo de definhamento físico. Então, a pessoa que está ali ao lado sabe que aquele ente querido que está enfermo está caminhando na direção da morte. Então, ela já começa a viver o luto mesmo antes da morte acontecer, né? De forma que é interessante não ignorar, não achar que o luto é coisa de menos importância, né? Um dos psicanalistas mais famosos, né, Jung, ele equipara a vida ao percurso do sol, em um texto interessante que trata da alma e a morte, de 1934. Então, para Jung, o sol nasce no horizonte e chega no seu pico ao meio-dia e desce em curva descendente até o final da tarde, quando se despede do dia e morre. Esse fenômeno trilharia, né, na análise dele, o mesmo caminho que a vida, onde todos os seres humanos vivos caminham sempre em direção à morte. Por isso, assim como o movimento do Sol e o processo da vida e da morte, superar perdas é uma transformação interna. Viver o luto é essencial. Não esconder, né? Não evitar falar quando precisar. Quando sentir necessidade de falar, falar. Quando sentir necessidade de conversar sobre o assunto, conversar sobre o assunto, né?
Escolha pessoas em quem confiar, né? Pessoas que possam merecer a sua confiança, que possam merecer o seu desabafo, pessoa ao lado de quem você possa chorar, se sentir à vontade para chorar, né? É importante não ignorar essa fase da vida, né? Ela é necessária para entender melhor a si mesmo e o complexo sentimento que a partida do sol traz. Então, para fazer alusão aí à figura de Jung, né? Os irmãos podem perceber que quando uma pessoa lida com a morte de um ente querido, é muito mais fácil aceitar do que quando tem que lidar com o desaparecimento da pessoa e não se tem notícias. O desaparecimento gera um ambiente de luto, mas gera também um ambiente de vazio em que a outra pessoa fica sempre na expectativa, na esperança de que um dia o desaparecido, de alguma forma, seja encontrado, né? Daí porque é importante o encontrar, o identificar, o sepultar, porque tudo isso faz parte da aceitação, né, de que o momento do sol se pôr na vida daquela pessoa chegou, enquanto que o desaparecimento ele gera um ambiente de angústia permanente. Tá? Uma segunda questão, uma segunda dica interessante é busque ajuda. O abraço de um amigo, a conversa com alguém querido, uma pessoa que lhe seja de confiança, sempre traz acalento nas horas difíceis, né? A perda de um ente querido pode ser complicado demais de lidar para algumas pessoas. Por isso, buscar o auxílio de um terapeuta, um psicólogo, um pastor, um amigo, uma pessoa de confiança é essencial, justamente para compreender melhor os sentimentos desse momento e como encarar eles da melhor maneira possível, sem que eles tragam impactos maiores à sua vida. Hoje, alguns ambientes criam uma espécie de clínica do luto, né? Em que a pessoa, naquele ambiente, pode falar, pode se expressar, pode dividir a sua dor com outras pessoas que vivem do semelhante. Porque quem compreende uma pessoa em momento de luto é uma outra pessoa em momento de luto. Então, o compartilhar, estar em grupos de apoio pode ser muito importante numa hora como essa. Então, busque ajuda, né? Muitas pessoas que não conseguem lidar com o luto podem acabar desenvolvendo sérios traumas e doenças psicológicas, como, por exemplo, a própria depressão. Então, o risco do luto se transformar em algo patológico, algo doentio. Ninguém, na verdade, é ensinado a viver o luto. Por isso, não se sinta na obrigação de ser forte o tempo todo. O ser humano tem fragilidades e isso não é vergonha alguma, né? Não é vergonha alguma assumir as suas fragilidades, assumir, né, seus momentos de dor. Profissionais como psicólogo, especialista em luto, em grande conhecimento, tem às vezes conhecimento de alguns métodos que pode ajudar e pode direcionar as pessoas nessa fase, né, das suas vidas. Então, não ignorar o luto é importante, buscar ajuda também é importante, não achar que sozinho consegue dar conta de todas as coisas, né? Há poucos dias eu me deparei com uma pessoa que estava vivendo um momento de luto da esposa que partiu de uma forma trágica em dezembro de 2020. E essa pessoa estava vivendo o seu momento de luto, ele e 2 filhos adolescentes, e ele dizia que no deslocamento do trabalho para casa e de casa para o trabalho, o que ele fazia era chorar, só chorar, né? E é interessante perceber que às vezes as pessoas acham que
consegue dar conta desses sofrimentos sozinhas e não buscam ajuda, não buscam apoio. E é importante ter com quem dividir, ter com quem compartilhar. Quem convive com o ambiente da igreja tem a felicidade de contar com pastores, com irmãos, com um pequeno grupo, companheiros na fé, né? Aí, se a pessoa tem condições de fazer uma terapia, de se sujeitar a um tratamento, um cuidado específico, é uma forma também de receber ajuda, tá? Uma terceira dica é não se isole. Uma das tendências de pessoas que sofrem com a perda de um ente querido é se afastarem dos grupos, né? Se afastarem dos amigos, se afastarem da família, dos eventos sociais, se afastarem da igreja, das pessoas de um modo geral. Então, cuidado, não se isole. Existem algumas etapas do luto, né? Falei agora há pouco de um trabalho que eu fiz na minha época de estudante, ainda no seminário, e naquela época eu me deparei com um livro muito interessante de um psiquiatra suíça chamado Elisabeth Kübler-Ross. Ela viveu aí de 1926 a 2004, e ela escreveu um livro interessante sobre a morte e o morrer. E naquele livro, né, ela fala sobre algumas etapas do luto. Ainda hoje, essas etapas são muito estudadas na academia, são objeto de estudo, de trabalhos científicos. Não. Então, ela dizia sobre as fases da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação, né? Até chegar à aceitação, muitas vezes a pessoa passa pela fase da negação. É aquele esforço para não querer admitir que a pessoa querida se foi, né? Outras vêm a fase da raiva, aquele momento que a pessoa se revolta contra a pessoa que se foi, ou contra o próprio Deus, ou contra a vida, né? Contra si mesmo. Então, é aquele esforço de tentar encontrar justificativas do tipo, se tivesse acontecido tal coisa, não teria, né, morrido essa pessoa, né? Então, às vezes, se culpa quem? Se culpa o sistema de saúde, se culpa o governo, se culpa as pessoas ao redor, se culpa, às vezes, um parente, às vezes se acha, porque fulano é o cuidador, e de repente, por algum momento, saiu da cabeceira da cama e a pessoa faleceu, aí aquele outro parente fica ali, às vezes, naquele jogo de acusação, tentando culpar alguém. É o momento da raiva, né? A dificuldade de aceitação, e aí quer encontrar algo que na cabeça da pessoa faça sentido, encontre lógica e coerência para poder dizer, foi por isso que aconteceu aquilo. E na realidade, nada disso vai resolver. Tem aquele momento da fase da barganha, às vezes a pessoa quer fazer uma troca. Então, hoje, por exemplo, nós temos alguns países, inclusive, já tem uma discussão mais avançada no campo da bioética, em que, por exemplo, tratam do direito da pessoa a escolher o seu momento de morrer, por exemplo, né? Pessoas que estão em cuidados paliativos. A pessoa em cuidados paliativos, ela está naquele momento da vida em que não há mais esperança de sobrevida, tá? E, às vezes, o familiar, o parente, a família, porque tem condições, mantém ali o familiar em aparelhos, conectados, ligados o tempo todo, quando a outra pessoa já não tem mais condições de expressar a sua vontade. Então, há um esforço de fazer algum tipo de barganha. E se eu conseguir com que faça um tratamento naquele lugar? Será que se a pessoa for para aquele hospital, aquele médico, será que ela não pode, né? Então, há o esforço sempre de tentar encontrar caminhos para superar a realidade da morte, que é cruel, que chega para todos, né? Então, essa é uma realidade que se faz presente muitas vezes nas etapas do luto, tá? Outras vezes vem a questão da depressão. A gente vai falar um pouco mais sobre a depressão um pouco mais adiante. E, finalmente, vem a aceitação. Aquela hora que a pessoa se dá conta de que o tempo de vida que teve ao lado da pessoa pode não ter sido o tempo perfeito que ela gostaria de ter, mas foi um tempo feliz,
foi um tempo próspero, foi um tempo de alegrias, de realizações, de conquistas, foi um tempo de bênção. Então a pessoa aceita, né, e leva a vida adiante, volta a sorrir, volta a trabalhar, volta a sonhar. A pessoa, em alguns casos, volta a recompor a sua vida. Tem pessoas, por exemplo, que não admite jamais recompor a sua vida sentimental, por exemplo, né? Tem pessoas que ficam viúvas, novas ou jovens ainda, e por uma questão de honrar a memória da pessoa que se foi, acha que não tem o direito de recompor a sua vida sentimental, e então acabam se submetendo a um processo de continuidade solitária, muitas vezes, quando, na realidade, as pessoas elas têm o direito, né, se elas assim quiserem e desejarem, de recomporem suas vidas sentimentais também. Então, a aceitação é, sobretudo, o momento que a pessoa toma consciência de que a vida trouxe aquela pessoa para estar ao seu lado, mas agora ela se foi e agora eu estou no meu direito de reorganizar a minha vida, de recompor minha jornada e caminhada, e isso permite, então, a pessoa aceitar o falecimento, né? O isolamento não é a saída mais indicada. O indivíduo que sofre com a perda atravessa seu momento mais frágil e pode se aprofundar em mares desconhecidos de si mesmo. Em alguns casos, a pessoa mergulha tão fundo que não consegue voltar à superfície quando ela se isola, quando ela fica sozinha, né? E ali ela dá de cara com a tristeza, ela vai dar de cara com a culpa, com a depressão, né? E daí, muitas vezes, vem o desespero, né, que não fica muito distante de um quadro de depressão crítica, por exemplo, e muitas vezes a pessoa acaba desistindo da própria vida porque não conseguiu, né, se curar das dores da sua alma. É interessante pensar nisso porque, no caso, por exemplo, que envolve o suicídio, quando alguém está envolvido numa realidade de suicídio, o suicida quase sempre não é alguém que quer morrer. O suicida quase sempre é alguém que quer matar a sua dor. Ele não quer acabar com a sua própria vida. O que ele quer é acabar com a dor que lhe acomete, que o faz sofrer, né? E às vezes a pessoa desiste da vida e deixa atrás de si um rastro de culpa, de dor, de sofrimento que acompanha a família, os amigos, todos aqueles que, de alguma forma, fazem parte da história do suicida, né? Está rodeado de pessoas queridas e quando eu trago essa questão do suicídio, trago nessa esteira da depressão, porque um quadro agudo de depressão, em algumas situações, pode levar a pessoa a perder a noção da realidade a ponto dela realmente desistir, né, querer desistir da própria vida. Então, é preciso encarar a depressão como sendo algo não apenas espiritual. É preciso encarar a depressão como sendo algo doentio, de fato. A depressão, ela é encarada como doença, né? Ela é encarada como doença. E há diferentes origens para a realidade da depressão. Então, se a depressão tem causas endógenas, por exemplo, ela precisa ser trabalhada e tratada com psiquiatra, com medicação, com cuidados especiais. Então, a pessoa não vai se curar sozinha, né? Não vai se curar somente lendo a Bíblia, somente orando, somente ouvindo um aconselhamento pastoral. Há quadros em que a pessoa precisa, sim, de um tratamento clínico, né, que requer maiores cuidados. Há outros quadros que são de uma natureza mais leve, que a pessoa, recebendo um suporte, um apoio, um acompanhamento, vai superar. Mas é preciso não subestimar o poder destrutivo que uma depressão tem no sistema psíquico de uma pessoa, tá? E aí estar rodeado de pessoas queridas é um alento para a alma, pois elas vão emprestar palavras de apoio, carinho, afeto, distração. É muito importante se engajar em eventos sociais,
né? Assim que o luto for devidamente vivido. Então, a igreja, por exemplo, é um excelente espaço de engajamento, um pequeno grupo, né? Um trabalho voluntário, uma atividade nova, que imprima motivação, que imprima um desafio. Tudo isso pode ser decisivo em momentos de luto, tá bom? Então, vão aí guardando, registrando isso. Olha, é importante não se isolar, é importante buscar ajuda, né? E é importante não desprezar o luto, não ignorar o luto. São 3 dicas aí interessantes. Uma quarta dica interessante aí para quem está vivendo um processo como esse é o seguinte: olha, o luto ele não tem tempo. Quanto tempo dura um luto? Pode ser uma pergunta que algumas pessoas façam. Essa é uma pergunta sem resposta, pois cada indivíduo tem um tempo de viver diferente do luto, não é? Há pessoas, como eu disse, que já vivem o luto mesmo antes da partida de um ente querido. Eu tenho um colega, um pastor amigo nosso, que muitos de vocês aqui conhecem, o pastor Rubens Luz, né? Em que nós oramos por Rubens, pela Magali, esposa do Rubens, por muito tempo, um processo de câncer cruel, violento que ela passou, e Rubens com ela ali em Portugal, às vezes vindo ao Brasil para tratamento. Então, o Rubens viveu a realidade do luto já mesmo antes da morte da Magali. Então, com a morte de Magali, o Rubens esteve conosco num momento especial, e aí a gente pôde perceber que ele já estava no processo de elaboração, de aceitação, mesmo antes desse momento acontecer, porque ele já vinha vivendo isso há algum tempo, né? Então, o luto, muitas vezes, ele começa a acontecer na vida de uma pessoa, mesmo antes da partida de um ente querido, em casos de doenças ou enfermidades que têm o seu tempo ali de duração. Então, falar em termos de tempo para o luto pode, de fato, não ser algo conclusivo, né? O fato é que as coisas serão diferentes a partir daquele momento em que a pessoa vive o luto. Elas não serão mais da mesma forma. As coisas começam a entrar numa nova realidade. E aí a pessoa é chamada a alinhar a sua vida, é chamada a ajustar agora os seus planos, né? E a pensar no futuro agora numa nova perspectiva. A perspectiva de que já não mais tem aquela pessoa querida que se foi. Então, por exemplo, a situação de um casal em que somente o marido trabalhava e, de repente, ele se foi e fica a esposa. A esposa agora vai mudar a sua rotina de vida, porque ela agora precisa trabalhar para prover o sustento da família. Então, isso vai mudar a rotina, vai ser um novo momento, um novo aprendizado, um novo desafio que a pessoa vai encarar, né? Não é raro nós termos situações, por exemplo, em que na realidade da família o marido cuida de todas as coisas que envolvem banco, pagamento, etc., e a esposa não se envolve com esse tipo de coisa. Quando do falecimento do cônjuge, a esposa tem que lidar com essas coisas, tem que aprender tudo do zero, né? E aí um dos conselhos que nós ouvimos há pouco tempo atrás de uma pessoa que está acompanhando a gente aqui, né, que é a Bárbara, um conselho que ela deu, né, e ela disse: olha, fale para todas as esposas de pastores que elas precisam ter um registro das senhas, das informações importantes que os seus maridos guardam, informações de banco, porque quando ele se vai, né, e ela precisa dessas coisas, isso faz muita falta. Então, ela precisou vivenciar isso na própria pele, que é tomar algumas providências de algumas coisas que, de repente, não estavam ali no seu
conhecimento. E aí um conselho que ela passa, que eu reproduzo aqui para aqueles que nos acompanham. Então, aprenda a dividir com o seu cônjuge aquilo que é guardado por você, informações que lhe são preciosas. Às vezes é uma senha de banco, às vezes é uma informação, né, de um seguro, de uma coisa que se tem. Enfim, deixe as coisas organizadas, porque quando um ou outro partir, quem ficar precisa continuar com a sua vida, superado o momento de luto, precisa lidar com as coisas. Eu, no domingo da semana passada, né, domingo agora fez 8 dias, nós tivemos que fazer o sepultamento de uma irmã muito querida da nossa igreja. É uma pessoa que estava caminhando aí para 92 anos de idade e uma pessoa muito bem amada pela nossa comunidade. Ela faleceu no sábado, dia 30, e foi sepultada no domingo, né? E o interessante é ver, no caso daquela pessoa, como aos 91 anos de idade, ela continuava com uma mente lúcida, ainda que o corpo tenha se definhado com enfermidade, por conta da saúde, com o tempo, mas a sua mente continuava viva, atenta, né? Arguta. Então, é muito interessante ver como as pessoas lidam com esses diferentes momentos. E depois da partida da pessoa querida, então vem a série de providências, de documentos, de levantamentos de informações, e muitas vezes isso demanda energia, isso custa às vezes caro, em termos até de valor financeiro, não apenas em termos de tempo, mas em termos de valor financeiro também, porque são informações que nem sempre as pessoas têm a preocupação de deixar registradas, porque há sempre uma certa vontade inconsciente de negar a realidade da morte, né? Ao não se tratar, ao não se conversar, ao não se preparar para a morte, as pessoas, de certa forma, estão negando a realidade dela. Muitas pessoas tentam esquecer que a morte aconteceu e a vida precisa seguir, né? Isso acaba por esconder sentimentos que às vezes precisam ser externados. Enraizar esses sentimentos só traz prejuízo, pois nunca são devidamente compreendidos e podem gerar problemas como raiva, como ira, como angústia, amargura. Né? Por sua vez, isso pode gerar uma somatização física capaz de causar desde os transtornos mentais, como, por exemplo, a ansiedade, a fobia social, né? Até sintomas físicos, como um ataque cardíaco, ou enfermidades mais graves, como um câncer. Então, negar a realidade, não admitir ou não viver o próprio luto, não aceitar a morte da pessoa, pode enraizar sentimentos que se tornam ali patológicos, que podem se tornar graves, doentios na vida de uma pessoa. Não é raro, por exemplo, haver mágoas, né, nas relações pessoais, relação mãe-filha, né, mãe-filho, na relação marido e mulher. Não é raro haver algumas situações de mágoas, e essas situações elas não foram resolvidas em vida. Neste caso, ter alguém se abrir pode ser libertador, né, porque a pessoa vai encontrar um ambiente de escuta, um ambiente seguro em que ela pode falar sem o temor do julgamento, né, onde a pessoa possa externar suas mágoas, colocar para fora seus sentimentos de culpa, que podem estar ali sendo reprimidos. Então, encontrar um ambiente seguro para falar é sempre muito importante, né? Tem pessoas que lidam com a morte de um modo mais rápido e conseguem compreender seus efeitos num curto período de tempo. Outras demoram um pouco mais. E algumas pode ser que nunca superem, pois não viveram o processo do luto de peito aberto. Pessoas que se instalam na fase da negação, por exemplo, e ali permanecem a vida toda. Conheço história de pessoas que o marido faleceu há não sei quantos anos, mas o quarto permanece da mesma forma como ele usou da última vez. Então, às vezes, as pessoas transformam o morto num culto, né? Cultuar o morto, cultuar a memória,
cultuar a lembrança. Isso é ruim, isso é patológico, porque a pessoa acaba colocando a sua vida, que continua viva, né, em função de alguém que já partiu. Na realidade, é preciso passar pelos processos de raiva, de tristeza, melancolia, mas também de aceitação, para que a vida possa continuar, né? Não se cobre pelo tempo que está levando para você se livrar dos seus sentimentos ruins quanto à morte, quanto ao luto que você está vivendo, né? Viva o luto no seu tempo, né? Por quanto tempo for necessário. Mas procure viver de uma forma que seja saudável, né? Busque se curar daquele luto, busque superar, né? Busque trabalhar isso para que você não fique instalado na fase da negação e fique ali instalado no sentimento de culpa e naquela coisa de sempre, de alguma forma, cultuar a memória daquele que se foi, né? Imagine a dor da perda como um machucado. Algumas pessoas, algumas pessoas que procuram ajuda mais rapidamente, elas conseguem se curar em menos tempo. Outras que demoraram muito mais para ir ao hospital, elas vão demorar muito mais também para curarem, né, para cicatrizarem aquelas feridas. Assim é como o luto. O processo de cicatrização depende de indivíduo para indivíduo, mas lidar com a dor da perda como se fosse um machucado significa aceitar o mais rapidamente possível para também ir em frente na sua jornada. Uma quinta dica, olha, desapegar não é esquecer, né? Desapegar não é esquecer. O renomado psicanalista Freud escreveu que a sombra do objeto recai sobre o ego. A frase remete ao conceito de melancolia, onde o objeto perdido é internalizado e identificado com o ego, revertendo o amor antissentido, né? Passando aí para, muitas vezes, o ódio pela perda. Assim, a melancolia é um obstáculo no processo de recuperação. Neste caso, aqueles que transferem para Deus, por exemplo, o ódio e culpam Deus pela morte do seu ente querido, né? Há N situações de pessoas que se revoltaram contra Deus, se afastaram da igreja, porque uma pessoa querida se foi. E às vezes as pessoas fazem aquela pergunta: onde é que Deus estava? Onde é que Deus estava? Alguém, teologicamente, já respondeu essa pergunta, pastor Valmir, dizendo o seguinte: olha, Deus estava no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele estava morrendo pelo pecador. Deus estava no mesmo lugar, né? O Deus de graça, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, que está ali, muitas vezes também sofre com aqueles que estão sofrendo com a partida do seu ente querido. Mas canalizar o ódio para alguém, muitas vezes, é uma forma de negação. É difícil se desapegar da rotina antes vivida com a pessoa que partiu. Os momentos, embora eternos, são uma marca de que algo que antes era comum e rotineiro se foi. Dar de cara com essa ausência é um dos momentos mais difíceis. Mudar a rotina pode ser uma boa saída. Criar novos hábitos, né? Seja sozinho ou com outras pessoas. Esse desapego pode ser sentido como traição ou culpa, mas ele é saudável e necessário. Então, o desapego é algo a que a pessoa do luto tem direito. Um cônjuge, depois de muitos anos ao lado de uma pessoa amada, quando fica viúvo ou quando fica viúva, por vezes é comum perpetuar o luto, porque acha que seria uma traição à pessoa que se foi conseguir um novo cônjuge, por exemplo, né? Dar a Deus não é fácil. Os cômodos da casa, os objetos da pessoa que partiu, são sempre um constante lembrete da perda. Alguns profissionais, alguns psicólogos, por exemplo, sugerem a mudança desses objetos de lugar ou
em algumas situações em que a pessoa pode até a mudança de lugar mesmo, mudança de casa, né? Seja guardando ou doando para outras pessoas que precisam, tudo vai depender da reação, né, da pessoa que ficou. Às vezes, fazer a doação é uma forma também da pessoa desapegar-se e, ao mesmo tempo, abençoar outras pessoas, né? Alguns são mais relutantes quanto a isso, pois pensam que mudar ou dar adeus aos objetos é esquecer. Mas não é bem assim, né? O desapego não significa esquecimento. Nada que fizer vai apagar as lembranças vividas. Caso não queira se livrar dos objetos da pessoa, também tudo bem. Só não faça deles um objeto de culto. Não faça, né, não transforme isso numa coisa de culto diário, tá? Em penúltimo lugar, aos poucos volte à rotina. Assim que passar as etapas iniciais do luto, de negação e tristeza, busque retomar atividades rotineiras. Algumas pessoas se sentem culpadas quando pensam em voltar à vida normal, pois estariam banalizando a morte, esquecendo da pessoa que partiu. Esse sentimento ele é comum, mas não deve ser internalizado. Caso sinta que a culpa te persegue cada vez mais, impedindo de voltar a viver sua rotina e as atividades prazerosas, busque auxílio de um profissional, né? De preferência um psicólogo que compreenda a sua cosmovisão cristã. Então, alguém que compreenda seu momento de vida também. Então, essa é uma forma de lidar. E, finalmente, nós temos aqui como última dica a terapia. A terapia vai ajudar a lidar com o medo da morte, com as emoções e comportamentos decorrentes do luto, né? O luto patológico nasce da negação da morte, ignora todas as etapas que necessitam ser vividas, né? Aqui, o processo do luto não termina como esperado e interfere na vida e nas atividades rotineiras da pessoa que ficou. É como aquele ferimento, né, como foi explicado anteriormente, que não foi cuidado e ainda dói e ainda sangra, né? A vida humana teria este mesmo caminho: crescimento, expansão e amadurecimento. Na metade da vida, obrigatoriamente estaríamos nos dirigindo ao fim. A morte deveria ser a nossa meta a partir dessa fase, pelo fato de que todos nós caminhamos para o ocaso, como naquela figura que Jung trouxe sobre a questão do pôr do sol, né? E aqui eu lembro da nossa amiga que se foi agora recentemente, né? Nossa amiga Dalma, que sempre lembrava daquela passagem bíblica, né? O melhor da vida é os 70, quando se chega aos 80, é canseiro e enfado. Mas é impressionante como ela, até os últimos momentos, resistiu, produzindo, trabalhando, fazendo bordado, fazendo artesanatos. Então, uma forma de fazer enfrentamento para os momentos difíceis da vida. Eu lembro, no caso dessa irmã especial, uma das minhas últimas visitas para ela, na sua casa, eu disse, olha, nós precisamos orar para que Deus levante uma pessoa para cuidar da parte da decoração, né? Porque ela sempre gostou disso, sempre gostava da decoração da igreja e tal. Precisamos orar para que Deus levante uma pessoa na igreja para cuidar dessa parte da decoração da igreja. E aí ela já respirando com dificuldade, cansando, mandou um recado para que eu fosse à sua casa, e lá chegando, ela explicou para mim tudo aquilo que estava no coração dela quanto a isso, e sugeriu até o nome de alguém. Então, alguém que até seu último momento de vida procurou resistir enquanto pôde, né, para que os seus últimos momentos de vida pudessem ser vividos com significado. Então, viver intensamente até o momento que Deus assim lhe permitir. Talvez esse seja o maior ensinamento do amor. Poder suportar um silêncio sem resposta presente na perda. O silêncio, como diria Jung, que em seu caso
só veio como resposta na forma de sonhos, sonhos que se apresentavam ali durante o momento de repouso dos seus pacientes, né? Então, para a gente concluir, fechando aqui, voltando à primeira perspectiva que nós apresentamos, a perspectiva bíblica e teológica, como o cristão deve lidar com a morte de acordo com a Bíblia. O cristão deve passar pela fase do luto com esperança e com firme confiança no consolo de Deus e da sua palavra. A perda de um ente querido é certamente uma das fases mais difíceis na vida de qualquer pessoa. Isso não é diferente para o cristão. No entanto, para o cristão fiel que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, haverá da parte de Deus o conforto e o consolo que o seu coração necessita nos ensinamentos mais tristes que enfrentar. E aí eu concluo com o texto de João 14, 1-3. O coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for lhe preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Seguramente, para o cristão, a morte deve ser tratada com esperança. A morte não coloca um ponto final na história de um discípulo de Jesus. Ela nos lembra a transição de passar dessa dimensão da existência para a dimensão da eternidade. Estamos, portanto, atravessando aqui um período, mas o nosso lugar de descanso ainda não é aqui, né? É na eternidade junto com o Senhor. E certamente Ele vai continuar consolando, confortando, enxugando as lágrimas e dando forças a cada um que tem vivido o seu luto e que tem compartilhado da sua dor nos dias de tristeza que lhe acometem, né? E os dias em que vivemos são dias que trazem muito dessa dor e dessa tristeza. Então, que Deus, o Senhor, conforte cada coração aqui, pastor Valmir, e muito obrigado por esse momento. Né? Acabei esgotando quase todo o tempo, mas abrimos um espaço aí para ouvir alguma pergunta, algum comentário, algum partilhar que os irmãos queiram usar neste momento. Fiquem à vontade. Muito bom, pastor, muito bom mesmo esse tempo. É importante demais ouvir esse tema que faz parte da vida de todos. Se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, pode fazer agora. Caso não queira também, pode deixar para a próxima terça-feira, onde teremos mais um momento. Você também pode convidar outras pessoas para participar também. Mas está aberto aqui há um tempo, uma pergunta, alguma contribuição, algum comentário. Boa noite. Boa noite. Eu queria só compartilhar a minha experiência pessoal, né? Eu cresci, eu não tinha medo de perder a minha família, alguém da minha família. Eu tinha pavor, apesar de crescer no lar cristão, receber a doutrina, tal, corretamente, mas dentro de mim isso não estava resolvido. Mesmo na adolescência, até o início da juventude, eu tinha era um terror para mim sonhar que alguém meu ia morrer. E eu orava muito para Deus tirar isso de mim, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, né? Segundo os ensinos que eu recebia, que a nossa vida é além daqui e tal. E para a honra e glória do Senhor, eu posso testemunhar que, mesmo sem eu sentir, essa questão foi resolvida por Deus, e eu pude constatar isso em 2014, quando em um ano, ainda faltavam alguns dias para completar um ano, eu perdi meu pai,
minha irmã, meu sogro e minha sogra, que eram os meus segundos pais. Eu nunca tinha perdido ninguém assim, de tão próximo, né? De repente, pá, 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 pá. E eu me peguei forte, auxiliando, amparando minha mãe, amparando minhas irmãs e dizendo para elas que o plano de Deus para a nossa vida não diz respeito a isso aqui. É um plano eterno. E nós estamos seguindo esse plano eterno, né? E comecei a falar sobre isso. Eu falava era como se eu estivesse falando para mim e para elas, mas ao mesmo tempo eu desfrutava de uma paz e de uma esperança que eu jamais imaginei que nesse momento eu ia experimentar. Então, quando a gente tem essas questões mal resolvidas, a gente precisa orar. E o Senhor, Ele é fiel, e Ele resolve mesmo, Ele traz paz ao nosso coração e a segurança que suas promessas têm, né? Então, eu queria compartilhar isso, porque eu sei o que sofri antes de acontecer, né? Sofri de véspera. Mas, graças a Deus, quando aconteceu, o Senhor me amparou e me fez, assim, surpreendentemente forte nele. A irmã Miriam, na realidade, viveu o seu luto antes dele efetivamente acontecer, né? Uhum. Já viveu previamente o luto, né? Porque Isso. O próprio medo de lidar com a morte já trazia o sofrimento, né? Uhum. Mas é nisso que a gente vê a graça de Deus, irmã Miriam, e aí a gente percebe que a diferença que faz quem anda com o Senhor para quem não anda, porque numa hora como essa, Ele de fato traz o consolo, né? Uhum. E aí é graça. Graça é coisa que a gente não consegue explicar. É como Deus age na vida de cada um dos seus filhos. E assim como a experiência da irmã, certamente outras pessoas aqui vivenciaram experiências diferentes, distintas, mas também onde puderam perceber a graça e o cuidado do Senhor, né? Obrigado aí por compartilhar com a gente aqui. Mais alguém tem alguma palavra nesta noite? Se não, pastor, então nós queremos agradecer por esta primeira noite e já preparar o nosso coração para o segundo momento, onde você está já convidado. O link será sempre o mesmo, é mais fácil, porque alguém pode perder algum contato, mas você já vai estar consciente de que, acessando o mesmo link, o mesmo código, ou então você pode estar conosco na próxima terça-feira, se Deus permitir. Então, queremos encerrar, pastor, com uma oração. Eu queria convidar a Miriam, que comentou, falou tão bem acerca da sua experiência, a concluir essa noite com oração. Miriam, abre aí o seu microfone e pode concluir essa noite com oração. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos fez teu povo e hoje podemos desfrutar da tua presença, do teu consolo, da tua restauração em toda e qualquer situação. Pai, ajuda a todo aquele irmão, a toda aquela pessoa que estiver enfrentando dores, sofrimentos tão cruéis como os que a morte imprime na vida de uma pessoa. Que o Senhor seja presente, que a tua palavra ecoe nos corações, na mente de cada um deles, trazendo a esperança, trazendo o consolo, trazendo a força, porque nós sabemos que a nossa vida, ela não se limita a isso aqui. Pelo contrário, ela realmente passará a ser vida quando nós estivermos em tua presença, tu que és o autor da vida. Aqui nós estamos no trajeto, nós estamos no caminhar para chegarmos à plenitude. Ó Pai, nos ajuda a entender a tua palavra, a entender o que significa a tua presença em nós, entre nós, Pai, para que possamos desfrutar de dias mais cheios de paz, daquela paz que excede todo o entendimento, Pai, que ela realmente possa ser evidenciada na vida de cada um de nós, independente das circunstâncias. Nos ajuda, Senhor, a vencer
as lutas da nossa limitação humana, nos ajuda a gozar do privilégio de pertencer ao Senhor enquanto estivermos aqui até ser dia perfeito, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Muito grato, pastor, e a todos também. Tenham todos uma boa noite e até o próximo encontro, na próxima terça teológica. Aguardamos você. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, pastor Valmir. Boa noite, irmãos. Um grande abraço e obrigado aí a todos pela companhia.